Olá, meus queridos alunos dos cursos de secretariado do Grupo Educacional Uninter e também meu cumprimento especial aí aos nossos colegas de profissão, secretários e secretárias que estejam nos assistindo. Eu sou a professora Vanderleia, coordenadora dos cursos de secretariado aqui do Centro Universitário Uninter. Hoje, um momento especial, estamos aqui nos estúdios do nosso grupo com duas convidadas muito especiais, duas mulheres que têm participado ativamente na construção aí da história do desenvolvimento da nossa profissão, pois além de serem profissionais de excelência, estão à frente de dois importantes sindicatos. Então é um prazer estarmos aqui com a nossa colega Isabel Cristina Batista, que é presidente do Sindicato de São Paulo, e a Neuralice César Maina, que é presidente aqui do Sindicato do Paraná. Sejam muito bem-vindas ao nosso grupo, é um prazer imenso recebê-las. Pela primeira vez aqui na nossa gestão estamos falando sobre o registro profissional, sobre a atuação do sindicato, sempre recebemos aí questionamentos dos nossos alunos, então é uma oportunidade ímpar, né, de estarmos aqui falando um pouquinho sobre esses assuntos. Então, sejam muito bem-vindas. Isabel, gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse o que é o Sincesp hoje. Obrigada, Van. Eu primeiro gostaria de agradecer muito a Facinter, a Uninter, por esta oportunidade de estar aqui junto com vocês, de estar falando um pouquinho do sindicato. A gente tem uma parceria com o grupo já faz muito tempo, temos uma divulgação muito carinhosa. Temos duas diretoras formadas pelos cursos. Que honra! E isso é muito bacana, que é a nossa vice-presidente, a Maria do Carmo, e também, hoje já não mais integrando a diretoria, mas temos a Silene também, que são formados. A gente tem um carinho muito especial pelo trabalho que vocês fazem e sabemos que isto chega no Brasil inteiro. E chega na minha cidade vizinha, na cidade de São Paulo, e a gente tem muita honra de estar, eu tenho muita honra de estar aqui podendo falar com todos vocês e referendar, inclusive, essa questão desse curso, né? E deste momento tão importante para a gente. O Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo, ele representa em torno de 12 mil associados, representamos 545 cidades do Estado de São Paulo, e estamos sempre buscando, e principalmente com foco nessa gestão, em trabalhar pela formação, pela qualificação e pela empregabilidade do profissional de secretariado. Essa a meta da gestão, é isso que a gente quer conquistar e é por isso que é muito importante estar aqui junto com vocês. Que lindo, obrigada! Pode ter certeza que é recíproco. Neuralice, nossa querida Neura. Como é que está o seu trabalho aí à frente do Sincepar? Fala um pouquinho para a gente. Então, Vanderleia, em nome da diretoria do Sincepar, nós queremos agradecer o convite para conversarmos com estudantes e docentes da área de secretariado e apresentar o nosso trabalho. Primeiro, nós queremos que transmita, por favor, ao professor Wilson Pickler os nossos agradecimentos, porque ele foi um grande incentivador. Enquanto deputado federal, ele nos ajudou muito em Brasília na tramitação do conselho de classe, da alteração do tecnólogo quando foi reconhecido como secretariado executivo. Então, devemos um agradecimento a ele. O sindicato tem atuado em todo o estado do Paraná, criando delegacias regionais e ampliando as campanhas de sindicalização, de registros profissionais, porque se estamos preparando o campo para recebermos o conselho de classe, temos que fazer a lição de casa, né? Então, estamos assim cobrando das empresas que tenham critérios nas contratações, que procurem contratar os profissionais formados, habilitados e com o registro profissional, incentivar também todos os profissionais da área de secretariado que procurem os sindicatos, não só do Paraná, mas quem estiver nos ouvindo, que procurem os sindicatos em seus estados, né, que sindicalizem-se, porque um sindicato forte é um sindicato que a categoria realmente é participativa. Então, fica o convite para que todos façam essa adesão e o apoio de todos os docentes na orientação daí quanto ao registro profissional, né, no material que vamos deixar com você. Ótimo, e é sobre isso mesmo que nós iremos falar aqui, sobre o registro profissional, né?
Nós sempre incentivamos e falamos aos nossos alunos, tecnólogos, bacharéis, sobre a importância do registro profissional. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, né, a importância da formação, que é uma luta também da nossa categoria para termos profissionais formados em secretariado. E, além da formação, a importância de se ter o registro profissional. Qual o diferencial que isso representa na carreira e também aí, né, junto ao sindicato? Então, quando nós pedimos para que os estudantes, assim que se formarem, procurem fazer os registros profissionais, é porque estaremos daí respeitando a profissão que escolhemos, né? Porque quando se pergunta qual o número de profissionais que existe em uma determinada profissão, vão verificar os registros, seja no Conselho de Classe ou seja no Ministério do Trabalho, que é o nosso caso até a aprovação do nosso Conselho que tramita em Brasília. Então, o que nós pedimos é respeito à legislação. A nossa profissão foi regulamentada desde 1985. Então, o grupo, agora o Centro Universitário Uninter, nos dá esse apoio de habilitar, de formar o profissional, não só no Paraná, em diversos estados do Brasil. Não tem como dizer, na minha cidade não tem o curso, porque agora nós temos os cursos à distância, né, da Uninter. Então, fica o apelo para que todos procurem divulgar mais os registros profissionais, porque com os registros, estarão valorizando o próprio profissional, a instituição, a entidade de classe, as próprias empresas terão o profissional devidamente habilitado conforme exige a Lei de Regulamentação Profissional, Lei 7377. Tá certo. Isabel, como é que se dá para fazer o registro? É complicado? Porque eu vejo que nós temos, pelo menos aqui o nosso histórico, né, Noralice nos diz que nós temos uma grande quantidade de profissionais que terminam o seu curso, mas não vão fazer o seu registro, né? É difícil fazer? Por isso que as pessoas não vão? Como é que se dá esse processo? Eu sei também, mas eu gostaria de ouvir de você e trazer a sua experiência lá de São Paulo aqui pra gente. Então, mas não tem, como você falou, não tem nenhuma dificuldade mesmo, Wanderleia, de buscar esse registro profissional. O que falta para a gente, dentro da nossa área do secretariado, é a cultura de buscar o registro profissional. Porque nós, como a Neuralice comentou, nós não temos ainda o conselho de secretariado. Mas o registro profissional, ele é o imperativo para o respeito à lei de regulamentação da profissão e que faz com que você esteja, então, habilitado na sua carteira de trabalho para buscar esse registro. Muito fácil. Esta talvez seja a menor dificuldade. Na Superintendência Regional do Trabalho, do Emprego e Trabalho da sua cidade, onde você busca a sua carteira profissional, é ali mesmo que você dá entrada no seu registro profissional. Você entra com a documentação, mostrando que você tem a formação em secretariado, anexa toda a documentação que é necessária para isto, e isto sairá, ou então habilitado depois de um determinado período, este registro profissional marcado na sua carteira de trabalho. O que acontece com relação à questão de buscar esse registro profissional, talvez a única dificuldade fosse você se deslocar num horário pré-determinado para chegar ao Ministério do Trabalho. Mas isso o Ministério do Trabalho já está resolvendo para a gente também. Ainda não no estado de São Paulo e não ainda aqui no estado do Paraná, mas já está começando uma informatização dentro do Ministério do Trabalho para que esses registros profissionais sejam online. Então, você pode, de uma forma virtual, já estar conseguindo, inclusive, acessar, se você perdeu os seus dados e você tentar recuperar. Isto está ainda em caráter experimental, começando nas cidades e nos estados que têm uma menor implantação, porque a nossa categoria é diferenciada, não são todos que precisam buscar o seu registro profissional junto ao Ministério do Trabalho, e então a preocupação dele, para que seja um sistema que vá ter qualidade, ele começar com as cidades e os estados menores, e depois ele vai ampliando e certamente chegará aqui em breve no Paraná e Santa Catarina. Mas eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade, Wanderleia, para falar um pouquinho da importância
do registro profissional, sem dúvida, mas é a importância mesmo da formação em secretariado. Este é um canal muito importante porque a gente está falando com muitas pessoas e que estas muitas pessoas passem para outras que ainda não escolheram uma profissão, a importância do secretariado. Como eu disse, hoje, para buscar o registro profissional, através dessa lei de regulamentação da profissão, você precisa ter escolaridade dentro da sua área, porque o exercício da profissão por tempo de serviço, ele só se dava até 3 anos consecutivos até 1985, com a reestruturação da lei em 1996. E muitas vezes a gente acaba, principalmente quando a gente tem uma dúvida com relação a que profissão eu devo escolher, que caminho eu devo seguir, e às vezes a gente cai meio de paraquedas dentro da profissão de secretariado. Mas eu posso afirmar para vocês que muitos e muitos depoimentos, o meu, da Neuralice e de outros, tantos profissionais que estão aí dentro do mercado de trabalho, a satisfação de que tenha uma formação na área e que isto é uma possibilidade de sucesso, ela é muito grande. A gente acaba, pela nossa experiência, estando à frente de sindicatos, ouvindo esses depoimentos de muitas pessoas. E a gente tem essa dúvida quando a gente está fazendo a escolha da profissão. O importante é a gente fazer uma escolha correta e buscar estar não só regulamentado, mas seguindo a ética da própria profissão, mas estar feliz com aquilo que você faz. E a plena felicidade disso, ela vai ser, você vai encontrar no momento que você se decide por uma carreira sólida dentro do secretariado. Simplesmente fazer o secretariado e achar que isso é uma coisa à toa e que isso não vai te levar ao sucesso, pode ser um engano muito grande. Porque a formação dentro, as diretrizes curriculares e o que a universidade, a faculdade e até mesmo os cursos técnicos oferecem, eles estão embasados numa realidade de mercado. Os cursos superiores, eles estão embasados dentro das diretrizes curriculares instituídas pelo MEC. Então, é importante que você entenda e multiplique que a força do secretariado está em exercer. Não adianta você cursar administração de empresas, psicologia, contabilidade e depois exercer a profissão, porque você não estará apto para o exercício da profissão e para o registro profissional. Então, eu acho que fica aqui o meu pedido para que você multiplique isto junto à sua rede de relacionamento. Porque o secretariado, se você escolhe por uma carreira sólida, você será, sem dúvida, bem-sucedido. Então, certeza. O que eu gostaria também de reforçar, além do registro profissional ser a identidade do profissional do secretariado, também todos que obtiverem o registro profissional poderão participar de concursos públicos. Que inclusive foi uma grande vitória aqui no Paraná, né, Neura? E queremos parabenizar a professora Vanderleia, porque ela teve sucesso também nessa área de concurso público. Parabéns. Obrigada. E eu não poderia deixar nesse momento de agradecer e parabenizar a Neuralice, que foi uma guerreira, né? Eu mesma participei de um café, né, Neura, que foi um dos quais você participou, junto ao governador, brigando, né, insistindo, demonstrando a importância da inserção do cargo de secretário executivo nos concursos públicos. E agora está aí, né? Então, meus parabéns e meu agradecimento aí em nome de toda a categoria. Então, nós, assim, já em alguns concursos, em alguns órgãos federais e estaduais também nós já temos. Recentemente tivemos um concurso público no governo do estado, quando foi criada uma nova secretaria. Mas, em todos os órgãos ainda não foi realizado. Então, fica, assim, uma luta nossa, não só do Paraná, mas de outros estados, né, para que a gente consiga, em âmbito estadual e federal, o reconhecimento do profissional do secretariado, da inclusão do cargo de secretariado no plano de carreira e também nos concursos públicos. Ótimo, perfeito. A Isabel falou sobre um assunto bastante importante, que é o exercício legal da profissão, né? A importância de ter o registro profissional, mas também é importante estarmos filiados ao nosso sindicato, né, para que haja uma ação mais efetiva. E
como isso acontece? Então, como se dá o processo de fiscalização? Como se dá o processo de filiação ao sindicato? Porque para o sindicato ter força, precisa ter pessoas filiadas, não é verdade? Fala um pouquinho para a gente, Isabel. Bom, o caminho da filiação e do fortalecimento da classe, da categoria profissional, ela é importante mesmo que cada dia mais tenhamos profissionais filiados ao sindicato para que a gente possa prosperar. Isso fortalece, inclusive, as nossas negociações coletivas. Por exemplo, em São Paulo nós negociamos com indústria, nós negociamos com comércio, com bancos, com o setor elétrico, com DERSA, com CETESB, que são empresas de economia mista, e isto faz com que cada dia mais você, levando um maior número de filiados e um maior número de representados, você tenha maior força nessa negociação, que fortalece o sindicato, que fortalece a própria categoria, e isso vai virando aquele círculo vicioso e virtuoso positivo dentro da profissão. Os sindicatos, como sindicatos, nós não temos força para fiscalizar e autuar empresas. Apenas o Conselho que nos concederá isto, essa liberdade. Eu penso que a informatização junto ao Ministério do Trabalho, do registro profissional, ele vai nos ajudar, inclusive, a mapear o número de formados em cada estado, no Brasil, enfim. Então, este poder ainda está atribuído ao Ministério do Trabalho. Por isso que eu entendo que, e como o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza tudo, e não só a nossa profissão, eu acho que é importante que a gente entenda esta relação de importância com o sindicato que te representa. Lá em São Paulo, nós temos pessoas e temos muitas empresas que não reconhecem os secretariados, sindicatos, como o representante legítimo da categoria. E eles vão buscar essa representatividade dentro do sindicato majoritário, o que é falso, o que é ilegal e o que é um desrespeito à nossa categoria. E ainda, Wanderleia, uma outra relação que eu acho muito negativa é porque isso mascara dentro do mercado de trabalho que exista o profissional de secretariado. Então, o que acontece? Quando a gente passa a entender que um outro sindicato me representa e eu aceito uma denominação e uma nomenclatura como assistente ou assessor executivo, porque eu acho que é mais bonito, eu estou fazendo com que a minha profissão seja desrespeitada junto a essas empresas. Eu não estou mostrando para a minha empresa o quanto eu dou valor para a minha própria profissão. Não é o profissional de secretariado que tem arbítrio para escolher a questão do registro na carteira de trabalho, mas é o profissional de secretariado que tem o arbítrio de escolher o sindicato que o representa. E estando filiado, automaticamente a empresa vai reconhecer que o sindicato das secretárias e secretários de cada estado o representarão. É uma questão de respeito mesmo, né? A própria profissão, a sua formação. E eu sempre falo para as minhas meninas e para os meus meninos que o preconceito muitas vezes parte do próprio profissional, sim, né? Da questão do estereótipo e tudo mais. Então a gente tem que acabar. Eu falo, eu sempre comento que a gente não tem mais nem que comentar alguns aspectos, né? Nós temos que assumir o nosso papel, que nós somos tão profissionais quanto um administrador, um advogado, que cada um exerce o seu papel, né? Que nós temos aqui na essência da nossa profissão a assessoria, não é verdade? Sim. E que é exclusivo, né, da nossa profissão, da nossa atuação. É claro que outros profissionais também exercem assessoria, mas no âmbito de essência mesmo de formação, o profissional de secretariado é preparado para ser um assessor. E falando nisso, já aproveito para perguntar, tem alguma diferença entre secretário executivo e assessor? Posso responder, Neura? Pode. Bom, na verdade, hoje dentro da questão do mercado de trabalho, como eu vejo essa questão das nomenclaturas, e pela experiência da participação nos eventos internacionais dentro da área de secretariado, Wanderleia, eu não vejo absolutamente nenhuma diferenciação. O Brasil ele só tem a ganhar com relação à questão da formação em secretariado executivo. E desta nomenclatura dentro da sua carteira de trabalho.
Porque nós não temos no exterior formação em nível superior de secretariado. Nós não temos no exterior sindicatos e nem legislação que representem esses profissionais de secretariado. Lá fora, a denominação passou a se chamar assistentes administrativos, profissionais administrativos, inclusive nessa entidade americana que a gente participa aí, há 4, 5 anos dos eventos, que é a IAAP, International Association of Administrative Professionals. De lá que nasceu essa mudança para assistentes administrativos. E se você, como você comentou, Wanderleia, se você acessar o site deles e ver a descrição das atividades, a descrição das tarefas, das atribuições, são exatamente as mesmas que nós fazemos aqui no Brasil, apenas com a diferença que lá eles não oferecem isso em curso superior. E eu gostei muito do que você falou com relação à questão do inusitado, do novo, desse modelo. Eu começo a dizer que não existe, primeiro, que não existe a diferença do assessor e do assistente e do secretário executivo. É tudo a mesma coisa. Assessorar e assistir são atribuições da formação na profissão do secretariado. E quando eu tenho orgulho de estar formada e que eu passo por essa questão, eu deixo esse atávico de lado, eu deixo essa vergonha de lado, eu entendo que eu estou profissionalizada e nisto eu acho que a profissão tem um ganho muito forte no momento em trazer de novo o homem para a profissão, que mostra essa mescla, esta competência tanto do lado masculino quanto do lado feminino, e mostra que isso não é coisa de mulher, que isso não é coisa feminina. E como eu estava falando, referendando as suas palavras, não existe nada de novo. Nós estamos falando disso desde a década de 90. Então, há muitos anos falando que nós temos um novo modelo de assessoria. Não temos. Isso já está velho. O que a gente precisa é incorporar isto. E vou dizer um pouco mais. Dentro dessa questão de como a gente trabalha e como a gente se qualifica para o mercado de trabalho, nós temos não só que ter orgulho, mas mostrar para as nossas empresas, para os nossos executivos, que nós estamos aptos a esses desafios. Porque se a gente não se mostrar à frente, eles também não vão delegar tarefas que sejam importantes para a gente. Com certeza. E só complementando, professora Wanderleia, no site do Ministério do Trabalho tem a classificação brasileira de ocupações, do CBO. Então, os assessores e assistentes estão vinculados à profissão de secretariado. Perfeito, perfeito. Nós já estamos quase caminhando para o final da nossa entrevista. Passa muito rápido, né? Precisaríamos aqui de mais uma meia hora para falarmos. Neura, fala um pouquinho para a gente do piso salarial aqui do estado do Paraná. Então, como a Isabel mencionou, é muito importante a sindicalização, porque daí fortalece a nossa luta para tanto a ampliação quanto as melhorias das conquistas na área de secretariado. No estado do Paraná, desde a fundação do sindicato, nós temos as negociações com a Federação das Indústrias, a FIEP, com a FEComércio, Federação do Comércio, Sinaes, Sescap, Sinapro, a Sanepar, Copel, bancos. Então temos diversas negociações. E 1º de junho teremos o reajuste na área do Sescap, por exemplo, e hoje o piso salarial de ingresso na profissão para recém-formado está R$ 1.934. Então, 1º de junho teremos o reajuste. São Paulo diferencia muito, Isabel? Olha, os pisos salariais, diferente aqui do estado de São Paulo, de São Paulo e Paraná, nas nossas negociações coletivas, eles até diferem para menor. Então, nós temos 2 pisos, que é o do nível médio, que é R$ 980, e o do nível superior, que é R$ 1.380. Isto foi válido até 30 de abril. A nossa data base agora 1º de maio, foi agora 1º de maio, e já começou o processo de negociação com a indústria, comércio e todos esses setores que o Sindicato de São Paulo, o Sincesp, negocia. Então, tem provavelmente um reajuste. Mas é interessante argumentar que quando a gente fala em piso salarial,
é o piso de ingresso da profissão, é o salário mínimo da profissão. E o que os argumentos que o setor patronal nos dão nas nossas negociações é exatamente o cuidado de não elevar tanto o piso salarial, que vai mascarar a contratação nas pequenas e médias empresas deste profissional da área. Então, a gente até prefere realmente trabalhar com um piso diferenciado e um pouco menor, que é para ser respeitado o ingresso do secretário executivo dentro dessas organizações, mas lembrar que o plano de cargos e salários das empresas, ele é individual, ele é respeitado dentro das suas organizações. E as médias de homologações que são realizadas no sindicato, a gente faz isso mês a mês, e a gente até tem isso disponibilizado no site da entidade, eles retratam médias salariais em torno de 5, 6 mil reais. E nós temos salários que chegam até 9, 10 mil reais no estado de São Paulo. E por isso que eu digo que a solidez na carreira e o sucesso na carreira, ela depende daquilo que você queira investir para buscar esse sucesso de realização e esse sucesso financeiro. Então você pode chegar num salário até muito parecido com um gestor, se você decidir pela escolha correta de carreira. E até maior, né? Quando nós se compararmos empresas de porte menor e porte maior, o domínio de línguas estrangeiras, tem profissionais que têm até um salário maior do que alguns gestores, né? Considerando aí a especificidade de cada organização, né? Exato. É importante também a gente dizer que nós trouxemos aqui 2 exemplos, né? O estado de São Paulo e o estado do Paraná. Mas no site da FENASSEC, né, que é a nossa Federação Nacional de Secretários e Secretárias, você pode encontrar lá o sindicato da sua região, assim como o piso salarial da sua região, considerando a especificidade de cada local. E é muito importante o que a Isabel trouxe, nos dá uma base, né? Mas é preciso considerar a realidade das empresas, das organizações, dos cargos de salário, né? O plano de cargos e salários de cada organização, não é para sair brigando, né, Isabel? Exatamente. Tocando terror lá porque não estou recebendo, não é verdade? Não. A Isabel também está, além de estar à frente aí do sindicato, também envolvida com produção científica, né, Isabel? Está envolvida aí com a nossa revista GSEC. Fala um pouquinho para a gente. Então, foi um canal de comunicação que nós entendemos que era importante dentro da área do secretariado. Ela é uma revista científica, online, sem nenhum custo para que você acesse e que tenha conhecimento de todos os artigos. E ele foi importante a criação dele, hoje já B3 no Qualis, isso é uma pontuação, uma nota muito importante dentro da área acadêmica e dentro da área de produção científica, e nós entendemos que era importante isto para exatamente solidificar a carreira dentro das instituições de ensino e dentro da área da educação, E isto não só mostra um fortalecimento dentro da pesquisa científica na área de secretariado, mas começa a mostrar também para a gente que não existe só a secretária, o secretariado prático, mas existe o secretariado teórico também voltado para a academia. E isto também tem sido uma necessidade em alguns estados do Brasil. No meu estado, por exemplo, eu tenho muita necessidade, as instituições de ensino têm muita necessidade de professores formados em secretariado que deem aula para alunos de secretariado. Nem sempre a gente encontra. Então, esta veia, esta empregabilidade, que eu diria, dentro da área do secretariado, ela não é só para, essencialmente, aquela posição prática de secretariar e assessorar, mas sim também de lecionar e de passar seu conhecimento para futuros profissionais da área. Que lindo, Isabel. Falou, acho que em nome de o que nós gostaríamos de dizer, nós, professores aí vinculados à academia, sem dúvida é uma necessidade, é uma carência. E falando sobre produção científica, você está à frente de um evento aí muito importante, que até está recebendo trabalhos, né? Até temos o nosso folder aqui do evento. Vamos falar um pouquinho sobre o COINS, Isabel? Vamos falar sim sobre o COINS. O Congresso Internacional de Secretariado, ele acontecerá de 21 a 23 de novembro, na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo.
Essa já é uma segunda versão deste evento. E desta vez nós vamos falar do secretariado multicultural, uma construção coletiva, dando foco na inovação. Na inovação, na criatividade, no nosso networking, em como a gente pode relacionar tudo isso e fazer com que mostrar e discutir dentro desse cenário todos esses aspectos com relação à questão da profissão. Será que nos Estados Unidos a profissão é igual aqui? E aí não vai ser a Isabel falando para vocês, nós traremos a experiência de palestrantes internacionais, nós temos a Melba Duncan, que é de Nova York, nós temos a Lina Veglia, que é do Canadá, que trarão as suas experiências e compartilharão com os profissionais do secretariado que estão lá. Eu espero poder recebê-los nesse evento, que vai acontecer então na cidade de Campos do Jordão. E depois a Wanderleia vai passar o site e a gente vai multiplicar essa informação para vocês com relação à questão do site do evento. Mas sem dúvida alguma, somos parceiras e esperamos aí muitos trabalhos, né? Isabel, está aí aberto o convite, né, para o envio de trabalhos, para a participação no evento, que é um dos maiores eventos aí da categoria. Bem, adoraria ficar mais um tempão aqui conversando com vocês, mas estamos mesmo agora caminhando para o final desse momento, que eu espero que seja o primeiro de muitos, né, que nós possamos nos encontrar novamente para falar sobre esses e outros assuntos aí da nossa categoria. Então eu vou passar a palavra para a Neura, para deixar aí uma mensagem para os nossos alunos. Então, nós, em nome da diretoria do Sincepar, queremos parabenizar a professora Wanderleia e docentes de secretariado pelo excelente trabalho que têm executado em prol da nossa profissão. E aos estudantes pela feliz escolha de atuar nessa nobre profissão de secretariado. Continue lutando pelas realizações dos seus sonhos, pessoais e profissionais, lembrando que o segredo do sucesso é amar a profissão, respeitar as pessoas, respeitar as instituições e atuar com dedicação e sabedoria. Boa sorte. Obrigada, Neura. Isabel, gostaria de se despedir do nosso público? Bom, eu só tenho que agradecer mais uma vez a Wanderleia por essa oportunidade, por esse espaço. Eu acho muito importante estar falando com vocês. Espero que esta mensagem toque vocês, que vocês toquem outras pessoas e que tudo isto volte para todos os sindicatos, para o Sindicato de São Paulo, para o Sindicato do Paraná, em forma em reciprocidade, de participação, de presença, de multiplicação, de que a profissão é uma possibilidade de carreira de sucesso, de orgulho e de realização. Então, Wanderleia, eu acho que assim, fica meu agradecimento, meu carinho, como você falou, eu espero que esta seja a primeira de muitas outras vezes que a gente possa passar uma palavra de entusiasmo, de motivação e de realização para todos que estejam se formando aí pelo Brasil. Que lindo, essas meninas deixam a gente emocionada, não pode fazer chorar em entrevista, não pode. Bem, eu só tenho que agradecer. Quero agradecer também a nossa colega, professora, profissional, Ana Maria, que está aqui atrás dos bastidores nos assistindo, que de certa forma é a responsável pela Isabel estar aqui conosco. Então, um beijo, Ana. Um beijo para a professora Edilane, a professora Marli, que trabalham também à frente do nosso curso aqui junto comigo, que dão todo o suporte, né? Estão aí, são responsáveis também por todo esse trabalho. E mais uma vez, quero agradecer a Neuralice pelo carinho de sempre, pelo apoio, pela presença, mesmo que não física, mas a gente sabe que está perto. Sim. Isabel, foi um prazer enorme revê-la. Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser. Essa casa também é sua. Que delícia. Então, muito obrigada e nos encontramos no evento. E espero encontrar vocês também. Que ótimo. Ok? Muito obrigada. Um beijo, espero vocês lá no COINS.